A erosão hídrica é um processo natural que faz parte do sistema morfogenético que controla a evolução do relevo. Neste contexto, a necessidade de preservação ambiental diz respeito à forma como o homem deve agir, no sentido de manter o estado de equilíbrio natural, tendo em conta a utilização do território por si. Neste contexto, é preciso identificar as áreas mais sensíveis. Este trabalho surge como resultado da investigação desenvolvida na Direção-Geral do Território, visando a delimitação da Reserva Ecológica Nacional, REN, com base nas áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e definidas pela aplicação ao terreno da Equação Universal de Perda do Solo de Fishmeyer e Smith. Ao longo dos últimos anos, a implementação dos procedimentos técnicos previstos na legislação tem sido problemático e têm sido encontradas algumas soluções que resultaram em novas recomendações técnicas. Em particular, o fator topográfico, por ser talvez o que mais peso tem nos valores finais da equação, tem levantado enormes dificuldades no seu complexo cálculo e foi o principal vetor onde mais se investiu, sendo a questão profunda, envolvendo não só a forma de cálculo, mas também e sobretudo a necessidade de se atingir um compromisso que estabeleça critérios de qualidade mínimos em relação à informação com a qual esse cálculo é feito, nomeadamente o modelo digital do terreno. O fator topográfico pretende representar a importância relativa da relação entre o comprimento de uma vertente e o seu declive na erosão hídrica dos solos, que na prática define o papel condicionante da relação gravidade-atrito. No âmbito da erosão hídrica do solo e das condições intrínsecas morfopedológicas que a condicionam, o LS identifica as condições climáticas e dinâmicas do terreno que sustenta o solo, na dependência única da morfologia da vertente atravessada pelos fluxos de escorrência. Não se pretende discutir nesta apresentação a opção legal para se determinarem as áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo através da equação, mas sim a obtenção de dados e a definição dos critérios para a sua utilização no cálculo da erosão e as variações que este cálculo pode ter, pois tem sido um quebra-cabeças para as entidades responsáveis de tal tarefa. Densidade, qualidade, adequabilidade e homogeneidade dos dados são problemas que se juntam à dificuldade de cálculo, tornando imperativo determinar um limiar de aceitabilidade nestes aspectos. Em Portugal e na generalidade dos países, estes problemas são regra para todos os fatores da equação e é difícil obter dados de boa qualidade e simultaneamente com uma densidade de cobertura territorial aceitável. Não há coberturas cartográficas nacionais adequadas, muitas vezes porque não há medições no terreno e levantamentos suficientes. No sentido de colmatar esta falha, a DGT tem promovido investigação neste domínio para que passe a haver uniformização de critérios. A Equação Universal foi concebida para estudar e mitigar a erosão de terrenos agrícolas, não tendo, portanto, sido concebida para outros efeitos, nomeadamente para ser aplicada a territórios mais vastos para lá dos terrenos agrícolas, o que já de si é suficiente para pôr em causa a sua utilização nesses domínios, nomeadamente no ordenamento do território. Também foi concebida para funcionar dentro de certos limites considerados fiáveis em termos da relação comprimento da vertente e respectivo declive, limites esses que não devem ser ultrapassados. Depois da fórmula inicial conhecida por USL, proliferaram numerosas adaptações e atualizações que não iremos aqui referir, apenas que a indicação oficial é de usar a versão revista reconhecida por RUSL. O trabalho de investigação efetuado foi no sentido de apurar qual seria, dentro dos dados existentes, o método mais adequado para obter o LS na RUSL, pesando possibilidades e limitações e, sobretudo, impor algum critério de delimitação geográfica das áreas de cálculo consoante as suas especificidades em termos de comportamento hidrológico previsível e homogeneidade de condições. No respeito ao fator topográfico, se no caso do comprimento da vertente a fórmula de cálculo se manteve, no caso do declive deixou de haver uma fórmula aplicável a todos os tipos de terreno, passando a aplicar-se a uma fórmula diferente para valores inferiores e outra para valores superiores ao declive de referência de 9%. Numa versão ainda mais recente da RUSL, designada por RUSL 2, é feita ainda uma discriminação que tem em conta a importância sazonal da erosão hídrica nos declives mais fortes, em que se sugere o conceito de erosividade equivalente. Este conceito está relacionado com a maior ou menor concentração do processo erosivo ao longo do ano hidrológico.
Por fim, ainda mais um ajuste pode ser efetuado, neste caso para declives superiores já fora do intervalo de fiabilidade do LS, isto é, para lá dos 10 graus, ou 18%. Foi após inúmeros testes que selecionámos as fórmulas que nos pareceram mais ajustadas, fiáveis e seletivas. Assim, o objetivo do trabalho foi de procurar credibilizar, na medida do possível, os valores de LS, uniformizar e otimizar os métodos de cálculo e, por via dos resultados obtidos, alertar para a necessidade de produzir informação geográfica de base. Todo o processo se baseou no pressuposto da utilização de SIGs, que hoje em dia não faria sentido que não fosse assim. Por isso existem vários sistemas com algoritmos específicos para a totalidade do cálculo LS ou pelo menos de alguns passos intermédios importantes. Ainda assim, procurou-se manter o controle dos processos de modo a entender e analisar os passos intermédios para conseguir eliminar erros e interpretar o resultado final à luz dos passos seguidos. A essência do trabalho foi desenvolvida numa plataforma ArcGIS, mas a esquematização pretende ser o mais genérica possível e cujos passos se esquematizam na figura. Em função dos objetivos, a metodologia passou por definir uma estrutura de passos sequenciais que conduzisse ao resultado final obtido de forma honesta e fiável. Em teoria, dado que para já não há meios nem logística para se efetuarem validações. A base de cálculo do fator topográfico assenta principalmente no modelo digital de terreno. Como tal, a metodologia passou pela avaliação e preparação da informação de base, o modelo em si ou os elementos da topografia para o construir. A obtenção de um modelo digital de terreno em condições é fundamental para todo o processo ajusante, pois vai condicionar decisivamente todos os resultados. É, portanto, decisivo que inclua todos os elementos do terreno que possam interferir nas condições de drenagem. Logo, é preciso fazer uma análise crítica e detalhada do relevo do modelo para que se possam, se não resolver, pelo menos atenuar erros de definição desse relevo. Esta imagem de um extrato do modelo digital de terreno de 5 metros mostra alguns exemplos de erros no modelo digital de terreno que costumam surgir e que adulteram os valores finais de LS. Topos planos que não o são, condicionam sobretudo a definição do início do percurso da escorrência e são gerados pela baixa densidade de pontos cotados. Picos falsos ou cabeços mal definidos que têm a mesma implicação. Rechanges ou patamares intermédios, patamares falsos na vertente intermédia, sobretudo nas comeadas das arestas dos interflúvios, e patamares e taludes falsos ao longo do perfil longitudinal das linhas de água, gerados pela falta de pontos cotados, que podem originar perfis longitudinais em escada. É também necessário que a posição das linhas de água coincida com os talvegos do modelo digital de terreno. Por vezes é possível obter a rede hidrográfica em 3D devidamente editada, o que não acontece na maior parte dos casos. E nestes casos é necessário fazer a triangulação de base do modelo digital de terreno e projetar as linhas de água. O modelo digital de terreno pode então ser refeito usando essas linhas de água projetadas para fazer coincidir a linha com o talveg em 2D, o que é uma melhoria significativa. O mesmo acontece com as estradas. Na imagem da esquerda, a vertente não considera a estrada, enquanto na da direita, a vertente, no sentido da seta, se inicia precisamente no bordo da estrada, que entretanto foi considerada. Em termos práticos, para o cálculo LS, no caso da esquerda, teríamos uma vertente mais extensa do que no da direita, que é o correto. O cálculo do fator L é dos passos mais complexos e variáveis, dadas as diferentes formas com diferentes critérios que é possível ser efetuado. Na realidade, o que se pretende obter é o comprimento da escorrência. Se durante o cálculo não limitarmos a um valor máximo o valor final irá incluir linhas de água ou entalhes perenes, onde a erosão hídrica se processa em moldes diferentes dos previstos pela equação universal. Os autores referem que não existem comprimentos de escoamento superiores a cerca de 305 metros e que a fórmula só foi validada para comprimentos até 90 metros, embora admitam que possa poder ser usada com alguma fiabilidade até cerca de 122 metros. Para além desses limites, há ainda a possibilidade de aferirmos o L pelo comprimento máximo medido sobre o território que estamos a estudar e usá-lo como limite. Por fim, pode ainda usar-se a extensão do percurso superficial, que é um índice baseado nas leis de Orton, que indica o comprimento médio do escoamento superficial e é obtido a partir da densidade de drenagem. Os resultados são diversos, consoante se usa um ou outro limiar de corte. Este não pode incluir linhas de água da rede organizada, nem deve ser tão curto que não considere setores da vertente que sejam relevantes.
Como já foi referido, apenas nos interessa calcular o fator topográfico para terrenos não artificializados, excluindo os agrícolas, e também para superfícies de acumulação de água e linhas de água pertencentes à rede hidrográfica. Para esse efeito pode recorrer-se à carta de ocupação do solo, mas se quisermos um maior detalhe e precisão é preciso efetuar fotointerpretação sobre ortofotomapas de alta resolução para delimitar as linhas e os polígonos a excluir. No caso do expoente M, apesar da recomendação da utilização da RUSL, a fórmula oficial para o cálculo do expoente M privilegia a sua obtenção conforme o método USL, o que não aconselhamos. Como se disse no início, a versão revista da equação universal, RUSL, veio introduzir uma melhor discriminação no cálculo do LS, separando a forma de cálculo de consoante o declive do terreno se situa acima ou abaixo do valor de referência de 9%. A versão 2 da RUSL veio ainda introduzir uma terceira variante, tendo em conta as condições médias de escoamento em função do tipo de regime hídrico. Neste caso, a opção é entre a fórmula original da RUSL para declives acima de 9%, ou uma nova para aplicar em territórios nesta categoria, mas onde a erosão hídrica se concentra no inverno, que em geral sucede em Portugal. Para além desta condição, é ainda introduzida mais uma condição discriminatória que reflete melhor o comportamento do fator S em superfícies com mais de 10 graus de inclinação. Por fim, antes da obtenção do mapa final, há que decidir o que fazer às áreas de exclusão, que incluem linhas de água, planos de água e áreas artificializadas, incluindo estradas. Se não forem consideradas, as áreas que correspondem ficarão com o valor de LS, o que não é correto. Por outro lado, se forem excluídas e ficarem com o valor zero, no final do cálculo da equação, com os restantes fatores, ficarão e não serão contabilizadas. O mapa final tem, obviamente, um valor associado a cada célula, mas convém efetuar uma divisão em classes para que a sua leitura seja elucidativa em função das indicações da equação no que diz respeito à fiabilidade dos dados e, sobretudo, à suscetibilidade à erosão. As classes aqui expressas tentam refletir essa abordagem não só nos valores dos intervalos de classe, como nas tramas e sequências cromáticas utilizadas para que o mapa tenha uma boa leitura. Esta imagem mostra uma parte de um mapa de LS feito com a metodologia proposta por nós. Pequenas variações na metodologia dão origem a resultados diferentes. Neste caso mostra-se o aspecto das vertentes com mais de 10 graus de inclinação, com e sem a aplicação da fórmula S3 para calcular o fator S nesse domínio. As diferenças mostram que, com a aplicação da fórmula S3, as vertentes mais declivosas apresentam maiores valores de LS, mas também uma seletividade muito melhor. Aqui uma comparação entre dois aspectos em simultâneo. Em situação A, em que se utiliza a fórmula habitual da RUSL para declives acima de 9%, e na situação B, usa-se o critério da versão 2 da RUSL em áreas de erosividade equivalente. O segundo aspecto diz respeito ao comprimento máximo de vertente considerado, em cima 26 metros e em baixo 305, onde se conclui que os valores de LS nos declives mais fortes são maiores em B e as diferenças são tanto mais acentuadas quanto maior for o comprimento máximo de escorrência considerado. Agora, um aspecto de comparação de vários métodos nas mesmas áreas, onde se constata que pequenas diferenças no método de cálculo ou no tipo de informação de base se traduzem em diferenças por vezes substanciais. Como conclusões e recomendações, em primeiro lugar, constatou-se que não existe um método verdadeiramente fiável. É necessário fazer o cálculo com toda a seriedade e honestidade na realização de todos os passos do processo, mas isso não dispensaria a validação dos resultados no terreno. É preciso garantir ainda a fiabilidade, densidade, qualidade e homogeneidade dos dados de entrada e utilizar a fórmula dentro dos limites topográficos para os quais foi estabelecida experimentalmente. Não havendo distinção dos tipos de solos a considerar neste tipo de estudo do risco, deveria ser feita uma valoração dos diferentes tipos de solo para melhor discriminar a sua vulnerabilidade e ajustar a isso as classes de risco. Por fim, aconselha-se a pesquisar por outros métodos de análise de erosão hídrica mais objetivos, mais fáceis de implementar e mais próximos da realidade do que a equação universal da perda de solo. Muito obrigado pela atenção que dispensaram.